Complete. Jogar contra o Vasco é? Fácil. Faço das suas palavras as minhas. Eu sou o João Machado, sou vascaíno, quarta geração de vascaínos da família Machado. Vascaíno de arquibancada desde que me conheço por gente. Vim debater com esse botafoguense que sofreu hoje e vai sofrer de novo na Copa do Brasil. E depois vem o Fluminense, que vai sofrer também. Oi, meu nome é Arthur Mota, sou botafoguense desde que me entendo por gente. Faço conteúdo de futebol no geral na internet. E pra mim, assim, pra minha geração, ganhar de vascaíno é rotina e hoje é mais do mesmo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa no meu time? Um senhorzinho nostálgico. Beleza. Justo. E... A primeira coisa que eu penso no Vasco é o meu vô. Então a gente tá conversando. Justo, Tá conversando. justíssimo. Pô, bonito isso. Né? Teve uma troca. Qual a derrota mais marcante que você lembra contra o meu time? Com certeza 6-0, estreia do Louco Abreu. Teve toda a questão do Dodô também. Tá ligado que jogo é esse, né? Claro. 2010. O Louco Abreu veio com status. Eu acho que o Botafogo era muito refém de alguém pra trazer essa alegria. Eu acho que o Louco Abreu demorou alguns jogos pra gente realmente abraçá-lo. Mas com certeza foi esse jogo. Porque tinha toda essa questão do Dodô, filha da puta, mercenário traidor. Porque ele sai do Botafogo e... Justo. E foi o Coutinho começando também, então foi 2 bem gols dele. marcante. 2 Um gols do Léo dele, Gago e 3 do Dodô. Hat-trick do Dodô. E o Dodô comemorando, dando mortal. Então, o Dodô foi o meu primeiro ídolo na bola, né? Justo. Então acho que... E estreia também daquela camisa ali, cinza, metade cinza mais escuro. Perfeito. Então foi um jogo... E eu tava no estádio, né? E meu pai muito puto. E todo mundo indo embora, meu pai falou, a gente não vai embora. Isso moldou um pouco o meu caráter. Então, esse jogo acho que faz o... Só que é interessante, o primeiro jogo que eu fui no estádio da minha vida foi Botafogo Vasco, empate, 2003. Também eu era um pequeno Arthurzinho, ainda não sabia o quanto ia sofrer e gostar de futebol. Então o Vasco tem uma coisa na minha vida. Eu também empatei o meu primeiro jogo no estádio, eu também empatei. Foi Vasco e? Palmeiras. Palmeiras. Jogo amigo, né? Geralmente os jogos de pais são bons pra começar. Sim. Cara, a minha derrota mais marcante pro Botafogo talvez tenha sido o gol do Carly. Mesmo? Eu lembro que eu não arrumei ingresso pra Sul e eu já começo o jogo puto quando eu não consigo ir onde eu queria ir. Aí eu fui nas cativas com uma cativa de um amigo do meu pai que tem. Tu já achava que tinha acabado o jogo já? Cara, não. Eu tinha uma coisa no ar ali. A torcida do Vasco já cantando é campeão, aí eu... Você chegou a ver o gol do Márcio Araújo? Cara, esse jogo, eu tava no aeroporto. Perfeito. Traumatizante também. Mas... Essa coisa do gol dos acréscimos é sofrido mesmo. Porra, é uma merda. Não, é uma merda. Mas eu tava sentindo uma coisa esquisita no ar, assim. O Botafogo tava pressionando também. Menor número. É aquela coisa do folclore. Do underdog, né? Sim, perfeito. Justo. Eu tava sentindo a merda vindo. Sim. Não, e tem cara, que o time do Botafogo era muito ruim. E foi um carioca muito esquisito, porque as semifinais... Cara, era muito esquisito, porque o Botafogo ele perde pro Fluminense de 3-0, sei lá, e a semifinal, o Botafogo tira o Fluminense. Não foi isso? A semifinal o Vasco tira o Fluminense, gol do Fabrício. Então, só que antes dessa final, foi quando o carioca começou a virar uma bagunça. O Botafogo leva uma porrada do Fluminense, mesmo assim vai pro final... E meio tendo uma campanha pior do que a do Flu. Não importa que a gente foi campeão com o Alberto Valentim. Qual a vitória mais marcante que você lembra contra o meu time? Cara, eu acho que aquela dobradinha de 2015 e 2016 foi muito marcante pra mim. Foram 2 cariocas, 2 porradas seguidas. Perfeito. E, era um time que, não era longe de ser bom, né? Mas aqueles 2 cariocas foram bastante significativos pra um Joãozinho que precisava deles. Não, eu boto fé que esses cariocas pro Vasco foram muito importantes. E pro Botafoguense também, cara. Carioca é muito importante, cara, pra formar caráter. Ainda mais na época que a gente cresceu. Eu sou muito a favor. Pra caralho do Carioca. Eu amo muito. Sim. Amo muito. Porra, tu pegar um jogo no Moça Bonita, Conselheiro Galvão. Porra, isso é bom pra caralho. Janeiro, solzão. Caralho, bom demais. Não, mas eu acho que isso vale pra alguém dizer que o Carioca não vale nada, entendeu? Discordo. Acho que é a alma do futebol carioca ali. Não,
Pra mim, sim, mas eu acho que é muito bizarro como desvalorizaram nos últimos anos o Campeonato Carioca, entendeu? Sim, é triste. Triste bizarro, legal. É bizarro. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai, eu tinha o quê, uns 6 anos, meu pai fazia questão que eu fosse botafoguense, obviamente, e aí ele começou a ficar preocupado, assim, com essa coisa da geração, né? E aí, para ser mais específico, a gente tá falando de 2007 aqui. E aí eu falei, pai, por que a gente Botafogo? Botafogo não ganha? E a gente acabou de perder o Carioca pro Flamengo, por isso que eu sei que é 2007. Meu pai, ele começa a vir com tanto cartazes de Taça Guanabara, Taça Rio, Campeonato Carioca. Então, se não fosse os cariocas, talvez o Arthur não fosse botafoguense hoje. Ainda mais que eu fui muito moldado no ferro e fogo ali com as derrotas, o trivice pro Flamengo. Então, sem o Carioca... O Carioca era a coisa mais emblemática da minha vida como torcedor, criança, porque formava rivalidade com os amigos do colégio. Chegava na aula com certeza quem eu odiava, entendeu? O Botafogo Sim. já me sinalizava quem eram as pessoas. Caralho pra caralho. Ainda me sinaliza um pouco, Exato. sendo sincero. Sim. Mas a vitória mais marcante que eu lembro contra o Vasco, eu tenho algumas na cabeça, mas eu vou te falar, o brasileiro, o carioca do gol do Carlos foi muito emblemático, foi o último jogo que eu vi com meu padrinho antes dele morrer. E aí, meu padrinho era muito Botafogo, assim, e eu via pouco jogo com ele, e esse jogo eu vi e ele morreu logo depois. Então foi um jogo muito marcante nesse sentido. Pô, Então bonito, eu acho que talvez tenha sido... Nesse sentido foi. Mas ano passado, no ano de 2024, aquele 3-0 Botafogo. Foi uma porrada que a gente tomou no Engenhão. Sim, que o Luiz Henrique faz um gol, inventa um drible nunca visto antes. Que ele logo no início do jogo, ele joga de uma perna para outra, dá o drible no Léo Jardim e faz o gol. Linda partida. Então esses dois... Porque tudo ano passado foi muito marcante. Então esse jogo mostrou muito botafoguense. É difícil bater no Botafogo. Eu postei um tweet antes do jogo. Foi muito fácil. Que era tipo... Então, eu postei um tweet que era tipo, cara, pode estar o Cristiano Ronaldo do outro lado. Não vamos para um jogo contra o Botafogo com medo do Botafogo. E aí eu lembro que, tipo, ainda já no estádio a parada começou a repercutir. Não, isso é um folclore vascaíno, porque assim, se a gente pegar século XXI, o Botafogo ganhou mais vezes do Vasco. Uma mais. Mas tá equilibrado. Né, mas não é como se a gente perdesse pro Vasco todas as vezes. Porque quando o Botafogo vai pegar o Vasco ainda ele vem com uma soberba que não... Pô, mas é foda, porque... Eu gosto que o Vascaíno é foda, porque veio com o número. Eu fui falar que tem uma mais. Uma mais, pô, tipo, se tu pegar o geral, são, sei lá, 50 jogos de diferença. É muito brutal. Não, no total, sim. Sim. Se eu não me engano, é o maior da história, né? Então, acho que é a rivalidade do Brasil que mais disparidade... Rivalidade... Mas né? Não deixa de ser. Pô, talvez daqui a 50 anos. É difícil, cara. Eu vou te falar. Pergunta pra mim, mas eu acho que no século XXI a gente vai seguir na frente de vocês. É importante dizer isso. O texto vai estar entrando em colapso aí. As coisas vão voltar ao normal, pode ficar tranquilo. Vamos ver. Traz. Complete. Jogar contra o Vasco é? Fácil. Faço das suas palavras as minhas. Cara, eu cresci com um amiguinho do colégio muito desagradável que me fez achar que eu odiava mais o Vasco que todo mundo, assim. Porque ele era um vascaíno muito soberbo, porque o vascaíno, assim como o botafoguense, tem vir com fator histórico para crescer em cima dos outros. Você sabe que tem um pouco disso. Claro. Muitas vezes. Por isso que a gente entende mais da bola. E ele vinha sempre com essa soberba. Meu freguês. Só que ele se frustrava muito. Porque ele vinha com essa no pré-jogo e no pós-jogo eu cresci com uma certeza que eu ia poder zoar alguém. E esse era o querido Bruno Carvalho. Um beijo pra ele aí. O Bruninho. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu não tenho medo de enfrentar o Vasco. Não quer dizer que eu não respeite o Vasco. Perfeito? Justo. Mas eu comemorei quando a gente foi pegar vocês no Copa do Brasil agora, entendeu? Eu tava soltando fogos, porque é vocês e depois ainda tem o Fluminense. Então não dava pra ter sorteio melhor. Tu queria pegar os dois? Sim. Por quê? Pô, tipo assim, é porque eu tenho uma coisa que eu acho que o futebol é uma grande lista de cobranças. Perfeito. Você vai cobrando um por um de quem tem que ser cobrado. Eu queria pegar todo mundo menos o Bahia, que o Bahia... O Bahia é enjoado demais também. Não, mas eu também não tenho nada contra o Bahia. Aí, perfeito. Tipo, eu queria pegar vocês, porque... O Flamengo não tem como? Não tem como.
com vocês é sempre fácil e tranquilo. Que isso. Pô, não tem jeito, cara. Tipo assim, é aquela coisa. Não... Pega no passado, a gente ganha de vocês, Pô, dá 2 mas- porradas em vocês. Pô, mas caralho. 23... Teve que montar o melhor time da história do Botafogo pra dar 2 porradas no Vasco. Mas a porrada anual, aquela porrada clássica anual, sempre vai acontecer. É, O 23 Vasco, a gente o Vasco bate... sempre vai bater pelo menos uma vez no ano. Sempre vai acontecer. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. Pô, estadual. Sempre acontece. Pode ser qualquer... Mano, são 150 jogos. Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos valer aqui estadual. Então. Copa do Brasil? Vamos valer? Vamos, quanto? Vamos valer então. Cerveja. É 3 cervejas. Vamos se encontrar, 3 cervejinhas, Perfeito. 3 casquinhos. 3 casquinhos eu Tá pago bom. pra você se o Vasco tirar o Botafogo. Perfeito. Mas com orgulho, dá mais cara que você quiser. Você gosta de quê? Não. Pode falar aqui, né? Beleza. Mas eu Você pago sabe, mais cara. você sabe Eu qual a sei gente quanto você bebeu vai. aquele Beleza. Não, tô contigo. Agora eu quero porrada aqui, hein? Conta uma história ou fato do seu time que você acha que eu não conheço. Pô, boa pergunta. O Vasco enfrentou o Garrincha 39 vezes. Isso é mentira. Verdade. Tá falando de número aqui. Tô falando de número. Só trouxeram PVC pra discutir comigo. Mas 39. E qual é o... Foram 9 empates, 10 vitórias do Garrincha e 20 vitórias do Vasco. Bem. Bom número, bom número. Garrincha que jogou no Vasco, né? Jogou, foram acho que 4 jogos. 4 jogos, Garrincha. Legal. Acho que o único título do Leandro de Freitas na carreira é pelo Vasco, em 1949. Formação. Que era um ataque com o Ademir, Leandro de Freitas, Friaça. Time foda. Expresso da Vitória, a melhor versão do Expresso da Vitória, 1949. Você sabe que quem deu o nome de Botafogo Futebol Regatas foi a avó de um dos criadores do time, Dona Chiquitota, né? Caralho, Antigamente maneiro pra caralho. o nome do time era o Eletroclube. E aí ela falou, pô, a gente tá no bairro de Botafogo aqui, um bairro tão bonito e tal. E era um estudante do colégio. Aí ela falou, vamos dar o nome do time de Botafogo, convenceu os moleques e virou Botafogo Futebol Regatas. Caralho, maneiro. Sabia, não? Eu já tinha ouvido falar do Eletroclube. Então. Eu fiquei com medo de falar uma coisa meio, né? Tem informação, não tem jeito. Me fala alguma coisa que você gosta no meu time, mas não tem coragem de assumir. Eu gosto muito da camisa do Vasco, cara. Mas eu não falo, eu tenho problema de elogiar o time dos outros. Acho que tá tendo até terapêutico poder falar isso aqui. Justo. Mas eu gosto muito da camisa do Vasco. E eu gostava muito do atacante Éder Luiz. Sempre quis ele no Botafogo. Eu sou muito fã. Eu gosto Sou muito do muito Éder fã. Luiz. Muito Éder Luiz é ídolo? É. É? Meu ídolo. Perfeito. Meu ídolo. Éder Luiz é Obrigado, Éder Luiz. Eu ia falar isso Obrigado agora, fala pelos lá. serviços prestados. Muito obrigado. Não, agora fala você. Uma coisa que você gosta do Botafogo, traz pra mim. O hino é absurdo. Obrigado. Absurdo. Obrigado. Puta, que hino foda. Melhor do Rio? É. Os caras que botar a gente pra brigar, a gente se gosta. Então, como eu te falei, meu avô é vascaíno. Então, assim, eu já cantei o do Vasco. Você vê cada um é cada um, né? Coisa do ego é foda. Outra história eu faço. Sou eu? O vascaíno, ele tem uma coisa... Não, porque nós, os botafoguenses, somos amigos, não somos rivais. Qualquer oportunidade do vascaíno mijar no botafoguense, ele mija. Entendeu? É a realidade. Defina minha torcida em uma frase. Ausente. Mentira. Mentira, outro tipo. Frase de flamenguista. Não, não é. Não é ausente. Cara, eu gosto do repertório. Eu acho o repertório maneiro do Botafogo. Tipo, música, Temos arquibancada. músicas, temos músicas. Acho irado. Mas vamos lá. Pô, o Botafogo, assim como o Vasco, eu sempre costumei dizer isso, assim. A torcida do Botafogo até... Vou botar 22, tá? Que quando a gente sobe, é a torcida que mais sofre no Brasil, pô. Muito mais do que o Vasco. Eu discordo. Tá discordando errado. Discordo Vou te legal. falar o porquê. Porque o Vasco, mesmo... Eu entendo que o maior problema do Botafogo são as mazelas de diretoria, como o problema de qualquer time do Brasil, e mazelas da nossa querida federação, né? E eu acho que muitas vezes clubes não tem mais por que as pessoas apoiarem, sabe? Tipo, e a gente continuava lá, a gente continuava indo e mesmo sofrendo em todos os lados possíveis, assim. Então, culpar a torcida por um momento do clube sempre foi algo muito cruel. Acho muito cruel. Eu acho que hoje a gente não é ausente. A gente não é torcida ausente. Deu 18 mil agora contra o Palmeiras. Contra o quê? Palmeiras agora domingo? 18 Sábado mil 9h30, pô. Tá brincando, né? Sábado 9h30? Tá O pessoal tem que brincando. comer, Tá tem que beber. Porra.
acordar no dia seguinte. Pô, que isso, cara. Sábado 9h30, domingo 9h30, pô. Domingo 9h30 o jogo. Não, 8h30. Domingo 8h30, horário 8h30. ruim. Horário é ruim. Horário é ruim. Horário é ruim, então pronto, pô. Horário é ruim. Horário é ruim. E a torcida do Vasco tem que botar 18 cabeças. No Então caso, pronto, isso é pô. culpa do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, cabe mais gente em São Januário, Corpo de Bombeiros. Você, defina a torcida do Vasco em uma palavra. Eu não quero ser cruel também, mas é positivo, lunática. Eu acho que é positivo, é Acho positivo. justo. É lunática em todos os sentidos, assim. É uma torcida que não larga o time, é uma torcida que vai ganhar a partida de 1-0, vai ter certeza que vai trazer o caneco no que vem da Liberta, entendeu? Cria as próprias narrativas, vive num mundo paralelo pro bem e pro mal, entendeu? O vascaíno, além de brasileiro ou carioca, ele é vascaíno. Então eu acho isso muito válido, assim. Tipo, Acho justo. então o lunatismo em todos os sentidos. Se você perguntar como é que você tá, se você perguntar, pô, João, como é que você tá? Antes de você falar do seu pai e da tua mãe, você vai falar do Ryan. Então, assim... Que é craque. Estamos contigo. Tá vendo? Eu não vou falar. Beleza. Qual é a sua opinião sobre a SAF? Digo eu. Os caras são filha da puta. É verdade. Cara, SAF... Então, pra falar do Botafogo, acho que tem que falar de SAF no geral, né, cara? Porque eu acho que o Botafogo é o primeiro modelo de sucesso de SAF no Brasil, assim, em nível repercussão, de fato, nacional e internacional. Eu acho que SAF não tem que ser visto como solução. E é vendido como solução. E é vendido como solução. Eu acho que a SAF pode ser uma maneira de solucionar e não devia nem ser uma opção, mas infelizmente pelas mazelas que a gente teve com todos os clubes no país, da gente nunca proteger nossas instituições que são tão importantes para a gente, eu acho que até importante para a gente conseguir vender o nosso país para fora, né? A gente consome... Eu nunca fui nos Estados Unidos, mas eu sei exatamente como é os Estados Unidos, porque eu vejo filme pra cacete. A gente é uma colônia americana. Então, assim, eu acredito que seria uma maneira de a gente conseguir vender nossos times. A gente não protege... Nunca protegeu, sabe? E hoje é tarde demais para conseguir proteger, que seja de forma estatal, algo que... A única coisa que realmente deixaria um time nunca cair em questão de performance, de estrutura, era algo, de fato, institucional, algo que protegesse de fato. E hoje o Botafogo está muito bem, hoje eu agradeço muito ao John Textor, mas daqui a 1 ano, 1 mês, 5 anos, 2 anos, eu não posso não estar da mesma forma, porque o milionário morre, o milionário cansa, o milionário vende o próximo cara, eu não sei quem é, o filho do Textor, eu não sei quem é. Então, eu acho que vender como solução é um problema muito sério, porque o que aconteceu no Brasil é muito triste, com times como Santa Cruz, como o próprio Remo, o Paysandu, não eram para estar na situação que está, e times sem repercussão estarem onde estão. Mas eu acho que o outro lado também é perigoso. Tipo, a SAF pode ser sim uma solução, mas não tem que ser vendida como a resolução de todos os problemas. E tu, satisfeito com a 777? Cara, a minha opinião sobre a SAF, ela mudou muito, mas ela continua meio a mesma. Mas é mais uma relação minha com o que eu acredito que dá para fazer com o Vasco. Eu acho que também parte do lugar do povo brasileiro não se sentir capaz de se mobilizar para resolver as coisas. Acho que em todos os âmbitos. Tipo, ir pra rua. Tipo, Perfeito. Tinha que ocupar São Januário. Perfeito. E aí eu acho que, tipo assim, é uma É a coisa sobre estrutura... normalizar o errado. Não é nem o errado, é o precário. Normalizar o precário. Mas eu acho que é o errado também. E aí é o errado, mas é o errado e não é porque a gente não sabe no final das contas. A gente nunca sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe quem que manda de verdade. A gente não sabe nada. A gente não sabe os contratos, Mas nada. eu acho que é isso que aconteceu muito para os times caírem onde caíram. Assim. O Botafogo a gente não sabia. Aonde estava, até a gente entender que não tinha dinheiro para comprar bola. O Vasco passou pela mesma coisa com água. A gente descobriu a coisa do gato, né, agora. Sim. Do gato. Então, essa falta de compreensão de quem consome é muito alarmante e a gente não liga, né? É muito doido, assim. Porque quem gasta dinheiro pra cacete, quanto dinheiro que eu gastei com o Botafogo, só da época que eu me tornei independente,
né? Eu pago minhas próprias coisas. Até agora é muito. Imagina, pô, meu pai a vida inteira. Então, é uma parada que a gente não se mobiliza de fato. Tô contigo. Concordei. Não é, Fiquei puto então. agora. É foda, porque, porra, eu acho que a torcida do Vasco hoje, ela. Acho que o que sobrou pra ela fazer é literalmente vestir a camisa. Por isso que tu sai na rua e tu vê tanto vascaíno, tá ligado? Sim. Tipo assim, o vascaíno comum, ele não se sente com o poder pra resolver a situação do Vasco, tá ligado? Então, tipo assim, ninguém vai se unir e ocupar São Januário pedindo melhoras, quer que seja, profissionalismo, demissão do Felipe, fora Felipe. A torcida do Vasco, então, é só politizada no papel. Cara, eu acho que são questões diferentes, porque eu acho que a estrutura do Vasco ela é muito, muito antiga e muito cristalizada e consolidada já. Você acha que o problema do Vasco é pré-Eurico? Pô. O Vasco, outro fun fact sobre o meu time que você não sabe. O Clube Guanabara, aquele que tem o Cruzeiro do Sul na Praia de Botafogo, Perfeito. ele é a primeira dissidência do Vasco. Ele é de 1899. É o PSOL do Vasco. Pode ser. Pode ser também em Várias relação outras Fla-Flu. coisas. Perfeito. É o PSOL. A primeira é tipo assim, a galera mais enriquecida do clube querer levar o Vasco pra Zona Sul, votam, perdem, e aí o cara leva todos os barcos e funda o Guanabara. E isso em 1 ano depois vai ser fundado. Então, tipo assim, porque é um clube da comunidade portuguesa. Então, dentro dessa comunidade, que é muito grande no Rio de Janeiro, você vai ter várias visões ali, várias guerras internas, várias famílias, egos. Então, é muito fragmentado desde sempre. E aí é muito... E hoje você tem um clube que, porra, continua vendendo. Tipo assim, caralho, o Vasco, as pessoas continuam saindo de camisa na rua todo dia. Tu vê, mano, tu sai na rua e, porra, vê milhares de pessoas com a camisa do Vasco. Só que isso não se traduz porque tem um monte de gente ganhando pro Vasco se fuder. Você acha o São Januário melhor do que o Newton Santos? Você acha melhor? Muito. Por Tipo quê? assim, 1 milhão de vezes. Dá 3 argumentos, vai. Estado de verdade. Explica de estádio de verdade que você não vai ficar de sofismo aqui, não. Cara, o estádio de vocês é um estádio olímpico, não foi criado para ser futebol, tem aquela pista de time ridículo. Tô contigo nessa. Ver o jogo atrás do gol de visitante é uma merda. Tu vê metade da placa de publicidade, metade do campo, só a parte de cima do gol. Beleza. Se é chute rasteiro, esquece, não viu o gol. Vamos ver. Que é uma característica sua, chute rasteiro. Não sabe. Mas vai. Atmosfera. Que cai... Vai. Não, mas aí tudo... Estamos falando de estádio. Sim. Tudo vai entrar... Não. E beleza também, tem jeito. Tá, nos dois primeiros eu concordo, o terceiro não. Por quê? Porque a acústica do Newton Santos é uma merda, porque o nosso prefeito não deixa de tirar aquele... a pista olímpica de lá. A acústica do Newton Santos é uma merda, é muito distante do campo, porque tem a pista olímpica que o nosso prefeito não deixa de tirar. A torcida é distante, o São Januário é um caldeirãozinho. Então, em vários quesitos, eu acho que eu tenho o direito aqui de concordar contigo. Eu acho que o ufanismo do torcedor, no geral brasileiro, às vezes atrapalha muito a evolução dos próprios times. Assim, você vê o influencer do Galo, que criticou a acústica horrorosa da Arena Meu Rival Venceu, e o cara... E o cara foi massacrado e é isso, cara. Eu acho que às vezes a gente tem que brigar pelas coisas, entendeu? Eu acho o Newton Santos um lugar lindo que me lembra vários momentos incríveis com meu pai, com a minha família, etc. Mas porque até por um motivo além da própria diretoria do Botafogo, sabe? É uma questão, a gente tem aquele estádio para usar e a gente não pode... nunca pôde fazer o que a gente quis, que era tirar aquela pista lá, porque, porra, é muito distante. E eu digo mais, o setor visitante do Botafogo... Aí que se foda, sacanagem. Mas o setor visitante do Botafogo é impossível de ver o jogo. É impossível de ver o jogo. Você foi bonzinho em dizer que é ruim. Não, chute rasteiro também. E sobre Newton Santos e Engenhão, desculpa, não tem como chamar de Engenhão, não. Todo respeito. Então, desculpa mais cedo, tá? Que eu chamei de Engenhão. Tá tudo bem. Pergunta passada. Você eu perdoo. Mas tu entende, né? Entendo, claro. Pelo amor de Deus. Tu mudaria o nome de São Januário pra estádio... João Veloso? Não, pois é.
É uma pergunta horrível da minha parte. Qual é a sua opinião sobre o Eurico Miranda? Posso falar uma coisa antes? Eu sei que eu tô falando muito. Mas uma vez eu fui falar mal do Eurico Miranda num bar. Apareceram 2 caras para tirar satisfação comigo. De um bom porte, assim. Então, vai tua vez. O Eurico é um homem do Vasco, assim como nós. Eu começo a minha frase. É assim que começa o doc, né? Vai. Mas assim, cara, ele é um cara que a figura, o Vasco sempre vai precisar de uma figura como o Eurico Miranda. Sempre. Uhum. Porque o Vasco é um clube que desde sempre teve que conquistar as coisas na marra. Perfeito. E o Eurico, ele é um cara que todo o poder que ele tem, ele conquistou na marra. Ele virou o que ele virou porque ele foi ganhando poder político de dentro do clube, né? Passou por CBF, enfim, foi acumulando. O seu mais, irmão. Foi acumulando poder. Ah. Só que é aquela coisa, né? Ele, tipo um Tony Montana, assim, ele foi acumulando poder demais e deu uma enlouquecida, tá ligado? E aí enlouquecido em que sentido? Por quê? Cara, eu acho que, tipo assim, o grande Vasco, divisor de águas é o SBT na camisa, que tem muito de uma perseguição que já existia contra ele. Que, de fato, ele era um cara muito poderoso, um cara, enfim, muito contraditório, mas ele era um cara que lutava pelos direitos do Vasco. E a grande imprensa claramente defende o interesse de outro clube no Rio de Janeiro. Qual? Você sabe? É um que não tá na Copa do Brasil. Perfeito. Essa dica só que eu tenho pra te dar. Mas por que ele fez mal pro Vasco? Ele fez mal pro Vasco porque ele comprou guerras dele com o Vasco. Por exemplo? O SBT na camisa. Não precisava? Não fez bem pro Vasco? O que acontece? Na final inclusive, informação. Não sei se eu posso dar essa informação. Dá. O Romário sai machucado na final da João Avelange de 2000. E aí ele discute com a torcida. E por isso o alambrado cai. E aí, quando... Na discussão? Eu acho que sim. Na discussão com o Romário com a torcida. Com o Romário, sim. Aí, a Globo, na reportagem, no Fantástico, ela diz que o Eurico teria deixado de atender as vítimas e teria, enfim, agilizado pro jogo voltar. Entendi. E o Eurico, assim, era aquela coisa antiga do homem de bem, família, que, enfim, aquela coisa meio Poderoso Chefão, assim, de tipo, enfim, ter valores. Posso fazer uma pergunta mais simples? O Eurico roubou o Vasco? Cara, então, acho que sim. Eu não consigo cravar, mas eu acho que sim, mas eu acho que todas essas coisas ele fez... Não sei, tá? Acho que todas essas coisas ele fez com o pensamento de que ele estava fazendo em nome do Vasco. Porque quando ele vai sendo candidato a deputado federal, ele ia pra lá pra defender os interesses do Vasco. Isso é sensacional. É isso, mas é isso. Tudo que ele fazia era, tipo, meio nisso, assim. E aí ele começa a confundir ele com o Vasco, a figura dele com o Vasco, e aí ele começa a, tipo, pirar, tá ligado? Se o Vasco não tá bem, se o Vasco tá bem sem ele, pra ele é ruim. Enfim. E aí, mas a questão é, nessa parada do João Avelange, a Globo taxa ele, né, como, tipo, desrespeitando as vítimas, enfim, querendo voltar ao jogo, e não era isso que tinha acontecido, tá ligado? E aí o SBT é uma resposta do Eurico à Globo. Perfeito. Estamos falando de contexto aqui. E o Vasco, cara, atual campeão brasileiro, começa o brasileiro do ano seguinte sem material esportivo e sem patrocínio. Por quê? Perfeito. E o Vasco continua 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 sem patrocínio. Sim. Então você acha que para terminar... A gente só volta a ter patrocínio quando o Romário volta a jogar no Vasco, no BMG. Perfeito. Então, só para terminar a pergunta, o Eurico fez mais bem ou mais mal pro Vasco? Olha para lá, fala a verdade, olha para cá. É difícil mensurar, cara, mas eu acho que é aquela... Eu escuto muito de alguns amigos que falam para mim assim, eu queria que o meu time fizesse muitas dívidas e sei lá, passasse o rodo no futebol brasileiro e acabasse no dia seguinte. Eu acho que o que o Vasco vive é meio o dia seguinte, talvez. Bonito, hein? Me dá uma pergunta aí que agora eu quero responder também.
Se você tivesse a chance de encontrar com John Textor hoje, o que você diria? I don't speak in English, sacanagem. Cara, de verdade, assim, acho que não tem mais nada que eu dizer pra ele, além de obrigado, thank you, porque arigato. É só um sentimento de gratidão, assim. Quando o John Textor, ele aparece na vida do Botafoguense, 1 ou 2 anos antes já tinha essa ideia de SAF, e ela já tinha sido descartada por algumas pessoas, e a gente sabia que era a única solução possível. Eu lembro quando a gente olhava como fantasia mesmo, a gente olhava essa ideia como uma utopia do Botafogo poder voltar a competir, né? Porque a gente estava entendendo que o Botafogo ia parar de existir, é uma coisa muito triste, assim, porque é parte fundamental da minha vida ser botafoguense. Uhum. Então, quando eu entendia que se eu não parasse de priorizar o Botafogo, a minha saúde mental ia, não só mental, né? Porque uma coisa leva a outra, ia ir sucumbindo, porque o ano, muita gente fala de 23, mas eu acho que o pior ano da minha vida como botafoguense é o ano que a gente é rebaixado, do Aero Honda. Aquele ano que veio o Honda, que o Valdir Espinosa assume o Botafogo, logo depois ele morre, parece que tudo estava acontecendo da pior forma possível, notícia atrás de notícia falando que não tinha dinheiro para comprar bola, o Felipe Neto tendo que botar dinheiro do bolso dele, o Montenegro parecendo ser a única solução, que sempre me deu terror, os áudios do Montenegro, a instituição áudios do Montenegro, que está trazendo caos e notícias ruins. E aí o cara, ele recupera uma parte fundamental da minha vida com luxo. Sabe, tipo, isso aqui que você está acostumado a viver, você vai viver agora, tipo, podendo voltar a ter glórias e, de fato, competindo. Eu lembro quando... É muito marcante o Botafogo contrata o Cuesta, pra mim. Porque o Botafogo sempre contratava jogadores não licenciados do FIFA, né? Tá todo mundo, quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí contratou o Cuesta. Eu falei, nossa, jogador que existe, assim. O pessoal pode ficar puto, mas era muito real isso. O Botafoguense sabe disso. Então não tem nada além de gratidão. O que vai acontecer daqui pra frente? Tem que ser cobrado. O Texas tem que ser cobrado. O Botafogo e sempre vai ser muito maior do que ele ou qualquer outra pessoa. Só que eu acho que a gente tem que frisar muito o legado do John Textor, porque se ele pegou o Botafogo como o time mais endividado do Brasil, hoje é o 11º, hoje a gente tem o CT, hoje a gente tem estrutura. Então eu sempre falei, vamos aproveitar o máximo do Textor para acabar com as dívidas. Isso é uma coisa que tem acontecido. Então o futuro, o pior que seja, é mais promissor do que o antes do Textor. Então não tem como eu não falar thank you, dar um beijo na boca dele de língua. Se você tivesse a chance de encontrar com o Felipe Neto hoje, o que você diria? Isso não tá escrito aí, não. O é dele, cara. O é dele. Fala, cara, eu comprei teu livro, acredita? Eu tenho o livro dele em casa. Deixa pra lá. Se você tivesse que ranquear os maiores times do Rio, em qual posição estaria o meu time? Vou falar o Vasco. Não, Quarto lugar. não existe. Que isso? Quarto lugar. Atrás do Fluminense? Por quê? Que isso, cara? Impossível. Te dou... Terceiro. Então repete essa pergunta. Tá bom. Terceiro lugar? Qual posição estaria? Terceiro lugar. Terceiro, por quê? O Fluminense é uma merda. Perfeito. Pode argumentar mais sobre o Flu. É um clube que escolheu ser pequeno. Qual o ranking, então? Vasco, o clube mais importante do futebol mundial. Mundial, estamos de mundo aqui. Mundial. Planeta Terra. Tá. É porque se o futebol brasileiro é o futebol mais importante do mundo, e o Vasco é o clube mais importante Por que do futebol o Vasco é o brasileiro, clube mais importante do futebol brasileiro? porque essa coisa que vocês inventaram, que o clube que fez do Brasil o país do futebol, Que é esse real, clube é o que é Vasco. verdade? Não, não é. Esse clube é o Vasco. Não é. Eu posso argumentar, mas argumento primeiro. Cara, então, eu acho que, tipo assim, o futebol brasileiro tem uma guinada de evolução pós camisas negras e pós Sim. profissionalização, e desse momento Eu acho que são até a primeira diferentes. Copa do Mundo, o Vasco encabeça toda essa linha do tempo. Toda ela. Os anos 20, os anos 30, os anos 40 diferente. e os anos 50, Discussão tudo diferente. Vasco. Mas é um lugar muito mais onde se popularizou, foi através do Botafogo. Acho que a parada é essa, popularizou como o país do futebol, como algo que a gente olha pro
pro país, Brasil, e a gente vê grandes estrelas. Esses caras estavam onde? No Botafogo. Eu entendi o argumento que você quis dar, mas eu discordo. Eu acho que é a coisa muito mais da gente vislumbrar o lugar onde se nasceu em outro país, aqui a gente apadrinhou e deu a cara para ele. Foi graças ao Botafogo, graças aos caras que faziam magia com a bola, do que o Vasco. Acho que o Vasco é a coisa muito mais estrutural da coisa, talvez. Mas... Então, é porque o Vasco é quem puxa a fila. Desde do fim do amadorismo até a primeira Copa do Mundo, é o Vasco quem puxa a fila. Perfeito. A questão é essa. Entendi. E aí é o maior por isso. É o maior por causa de tudo. Botafogo, Flamengo e Fluminense são vizinhos. É um triângulo. É a velha Zona Sul, que é o bairro de Botafogo, Laranjeiras e Flamengo. Perfeito. Todos eles fazem fronteira um com o outro. Então era meio a mesma galera. E aí eu acho que entra uma questão também do Botafogo Futebol Clube ser uma coisa e o Clube de Regatas Botafogo serem coisas separadas até anos 40. Tá. A fundação do clube. E aí você tem Flamengo e Fluminense como os dois irmãos. E aí essa coisa do que o Flamengo é a dissidência do Fluminense também é o contrário. Tipo assim, a galera que funda o Fluminense para jogar futebol também remava no Flamengo. Perfeito. Então é a mesma galera. Sim, perfeito. E aí essa elite carioca pegou um clube para ser talvez o clube do Bolinha, é uma coisa muito fechada e muito elitizada, que é o Fluminense, e escolheu o outro para ser propaganda política. E aí, com a base de muita influência da imprensa, virou essa coisa... Pô, mas vou te falar uma coisa. Porque para mim a discussão é mais profunda por isso. Assim, o momento que eu digo e reafirmo que o Botafogo ajuda a popularizar o futebol brasileiro como o futebol brasileiro, e nós dois, a gente tem uma compreensão de que existe uma forçação para o Flamengo se tornar o que é, eu coloco o meu time, o Botafogo, no primeiro... É porque é difícil você ranquear, mas eu coloco o Botafogo como o maior time do Rio de Janeiro, porque eu acho que a torcida sofre muito por mazelas que vão além da gente. Então, o momento que você coloca o seu time num lugar abaixo por uma questão que o Botafogo ficou muito tempo sem títulos, eu acho que é uma questão que vai muito além do que representa apenas o clube e o time você representar por números. É isso, cara. Eu acho que o tamanho do Botafogo que ele representa para aquilo que a gente consome todos os dias me coloca muito no lugar de botafoguense e me coloca muito no lugar da compreensão de que a gente vive 24 horas falando de futebol. Então eu não consigo dar uma resposta honesta que não seja o Botafogo, mas eu tô contigo, o Vasco é enorme. O papo foi maneiríssimo. Meu pai sempre me ensinou que Botafogo é parceiro, então estamos aí trocando essa ideia numa boa. Mas segue Essência 898 se você for vascaíno, se você não for vascaíno, Essência Fish. Estamos aí. Discussão boa, moleque bom, mas assim, eu não vou ficar em cima do muro não. O vascaíno, ele segue, até personificado nesse garoto, querendo dizer que é nosso amigo, mas sempre nos atacando, né? Você viu o debate, você viu o que aconteceu. Pra quem quer me ouvir falando de futebol e Botafogo no geral, vai lá, Arthur Mota, ___ no Instagram. E eu faço parte de um podcast que a gente tá sempre falando de futebol carioca na trave. No Instagram também, vai lá. Temos?